Olá, irmãos, graça e paz sejam abençoados em nome de Jesus. Não havendo profecia, o povo se corrompe. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Eu quero trazer para a sua apreciação mais uma palavra profética, Ezequiel 47, dos versos 1 ao 12. Depois disto, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente. E as águas vinham de debaixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelo tornozelo. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores de uma e de outra banda. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a Campina e entram no mar. E sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem esses dois ribeiros viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Será também que os pescadores estarão junto dele, desde En-Gedi até em Eclaim. Haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão, serão deixados para sal. E junto do ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvores que dá fruto para se comer. Nos seus meses produzirá novos frutos. E o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Nós temos aqui então uma palavra profética que se cumprirá totalmente no reinado de Cristo Jesus. Jesus está às portas de voltar. Hoje já se vê indícios da realidade desta palavra profética. Nós já encontramos às margens do Mar Morto, os bolaines, são poços, lagoas de água doce, que estão se formando, e cada dia mais elas vão aumentando, onde formarão um grande rio, que cortará a cidade de Jerusalém. Já se pode ver também peixes
em algumas áreas do Mar Morto, como sinal da palavra profética. O texto sagrado nos diz: depois disto, me fez voltar à entrada da casa, ou seja, à entrada do templo, que é uma figura do Senhor Jesus. Jesus, em João 2, 19 e 21, como no Apocalipse 21, 22, ele foi o templo quando esteve na terra e ele será o nosso templo na eternidade, na casa do Pai. Depois disto, ou seja, o Senhor me fez voltar. Voltar é uma conotação de conversão. Nos convertemos uma vez para a salvação, para a reconciliação com Deus, para a justificação, mas na nossa vida diária, na nossa experiência cristã, o Espírito trabalha em nós para que haja uma constante, uma contínua conversão do nosso caráter, de nossas atitudes, subjugando o velho homem e fazendo reviver o novo homem que foi gerado dentro de nós pela ação, intervenção e unção do Espírito Santo. Tanto em João 16:8 como em Atos 3:19, nós temos a ação do Espírito Santo que nos leva a esta conversão diária. Mas o texto sagrado também diz que eis que saíam umas águas, águas que purificam e santificam. Lembram de Jesus Cristo lavando os pés dos discípulos, purificando-os dos pecados diários, mostrando que quem já está limpo, necessário é só se lavar, se purificar, para estarem habilitados ao serviço de Deus? E de debaixo do umbral da soleira da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, isso tem um sentido. Porque o oriente é de onde nasce o sol, de onde surge a vida. E o Senhor Jesus nos mostra isso em Lucas, capítulo 1, do verso 76 ao 79, falando espiritualmente do valor do Oriente, que nos aponta para uma nova vida, para um recomeço, para o nascer do sol, para o nascer da vida. E as águas vinham de debaixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. É o que Jesus fala para a mulher samaritana sobre essas águas. Ah, se tu entendesses sobre aquele que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água da vida. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que o faz saltar para a vida eterna. No grande dia da festa, no último dia, como está em João 7, 37 a 39, Jesus clamou, quem tem sede, venha a mim e beba. E ele falava do Espírito Santo que haveriam de receber aqueles que se achegassem a ele, que crescem nele, que se convertessem e que se tornassem uma nova criatura em Cristo Jesus. A palavra profética nos diz, e ele me tirou pelo caminho da porta do norte. Mas ele quem? Ele me tirou. Quem? O Espírito Santo trabalha em nossas vidas para nos aperfeiçoar ao serviço de Deus e nos fazer cada dia mais íntimos de Deus, mais próximos de Deus. Ele nos tira do caminho da porta do norte. Todas as vezes, essa expressão do norte, bandas do norte, lado do norte, denota de onde vem o mal. E o Espírito Santo nos tira da porta do norte e nos faz dar uma volta pelo caminho de fora até a porta exterior, nos fazendo chegar a Jesus, o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas,
como ele fala em João 10, de 1 a 4, e o verso 9, dizendo que o bom pastor, ele tira para fora as suas ovelhas, para fora do curral do legalismo, do farisaísmo, do judaísmo e de toda crendice e superstição, e nos traz para a verdadeira vida, para a libertação. Jesus, o bom pastor, tira para fora as suas ovelhas e a conduz. E ele diz: eu sou a porta, quem por mim entrar salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagem. Pelo caminho que olha para o Oriente. É exatamente esta a aplicação profética, fazendo uma analogia desse texto que já se vai descortinando e cumprindo cada dia mais essa palavra que aprove ao Espírito colocar nos lábios do profeta Ezequiel. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. Jesus é a fonte da água da vida. Nos diz a palavra em João 19:34, que um dos soldados, quando se aproxima de Jesus, pendurado na cruz, surpreso, já observa que ele está morto. Mas para conferir, lhe fere um dos lados, e ali sai sangue e água. E é exatamente o que fala o apóstolo João na sua primeira carta, capítulo 5, versículos 6 a 8. 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. E ele vai falando sobre a água e o sangue. A água que nos santifica, o sangue que nos purifica. Jesus é a fonte da purificação, da santificação, da consagração, de uma vida totalmente devotada a Deus, convertida, lavada e remida pelo sangue lá da cruz. Saiu aquele homem, o Espírito Santo, para o Oriente. O mesmo homem, o mesmo e a mesma ação sobrenatural de Deus que age nas nossas vidas, que nos inspira, que nos ensina, que nos guia a toda a verdade e que nos anuncia coisas grandes e altas, coisas futuras. O mesmo que fez voltar ao templo, o mesmo que me tirou da porta do norte, o mesmo que me fez dar voltas e me fez passar pelas águas. Em João 14, 26 e João 16, de 13 a 15, nós temos o mover do Espírito de Deus agindo em nossas vidas. Tendo na mão este homem, o Espírito Santo, um cordel de medir. Sim, ele nos ensinará tudo que receber do Pai, que ouvir de Jesus, aquele que nos conduz à adoração a Deus, à submissão, à reverência a Jesus, ao senhorio de Cristo, ao temor do Senhor. Esse homem, o Espírito Santo, ele tem um cordel em sua mão. Esse cordel de medir é como aquela corda, como um cordão, como uma linha de pedreiro, que é uma figura dos princípios e das doutrinas, dos ensinos, das revelações, da palavra profética de Deus para nós. É esse cordel, os princípios, as doutrinas, a palavra do Senhor que nos mede, que nos coloca no prumo. 2 Timóteo 3,16, a palavra é apta para ensinar, para corrigir, para redarguir, para ensinar o homem de Deus. E mediu 1000 côvados, que na nossa linguagem, na nossa leitura, representa de 450 a 500 metros. Vamos colocar aí, e mediu 1000 côvados, 500 metros, e me fez passar pelas águas. São os ciclos, as fases de vida, de experiência cristã. O justo viverá pela fé. E passo a passo, ele vai crescendo, 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 experimentando qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mediu mais 1000 côvados,
500 metros e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. É a experiência da conversão. Cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Não fiquemos estagnados como o Mar Morto. E aí, então esse Espírito de Deus, ele mede mais 1000 e me faz passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Já fala agora do primeiro amor, das primeiras experiências de fé, já de uma maturidade cristã, um crescer na fé, no conhecimento do Senhor. Mediu mais 1000 e me fez passar pela terceira vez pelas águas que me davam pelos lombos. Já fala agora de nós adentrarmos o Santo dos Santos, o nosso sacerdócio, o nosso ministério, o desenvolvimento de nossos dons e talentos. E nós vamos então caminhando com o Espírito Santo, nesse caminho de fé, nesse caminho que é o próprio Senhor Jesus. Ele mede mais 1000 pela quarta vez, aquilo que é completo. Só que agora é um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado. E isso me denota que o justo viverá da fé e não das circunstâncias. Ele receberá o mover, a autoridade, o agir, a unção, a capacitação do Espírito Santo para vivenciar o sobrenatural, para vivenciar o poder de Deus. Não só ortodoxia, mas ortopraxia. Ele vivenciar não só o conhecimento, mas também a experiência com Deus. Ribeiros pelo qual não se podia passar, a não ser a nado. Tem que se ter propósito, tem que se ter um objetivo, tem que atingir um alvo, tem que haver determinação, anseio, desejo, interesse, crescimento espiritual. Eu te mostrarei coisas grandes que não sabes. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O Senhor tem coisas espetaculares para nós. Jeremias 29, 11, Jeremias 33, 3, Oséias 6, 3. E a palavra continua a nos ensinar. E me disse, quem é que me disse? O Espírito Santo. Viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. O apóstolo Paulo, certa feita, disse: olha, eu acabei a carreira, guardei a fé, e desde agora a coroa da justiça me está reservada. Não só a mim, mas a todos quantos amam a vinda de Jesus. Há uma recompensa, há um final feliz. Depois do cumprimento da nossa carreira, depois do exercício da fé, depois do cumprimento de nossa missão, depois de fazermos a obra do Senhor. A palavra de Deus nos deixa isso com muita propriedade. O Espírito Santo nos conduz nessa caminhada, no caminho, na verdade e na vida que é Jesus. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Deus quer ver frutos nas nossas vidas. Os dons e talentos Ele dá, mas os frutos do Espírito Ele pede. Há recompensa, há galardões para aqueles que com esmero, com dedicação, com consagração, fazendo ao Senhor, há recompensas. A palavra de Deus nos deixa isso claro em Efésios 1, verso de 3 a 12, como em 1 Pedro 1, de 3 a 9. O Senhor tem nos abençoado, o Senhor quer nos abençoar, o Senhor irá nos abençoar com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E nos fará reis e sacerdotes, e reinaremos com o Senhor, e depositaremos os galardões diante do Senhor, aos pés, no seu altar, onde Ele está sentado no trono. Então me disse, ainda o Espírito Santo,
Estas águas, elas saem para a região oriental e descem a Campina e entra no mar, o Mar Morto. Ele será sarado e terá vida, assim como nós, em Cristo Jesus, fomos vivificados. Nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, nos revivemos, nascemos de novo. Morremos com Cristo no batismo e ressuscitamos com Ele para uma novidade de vida. Já não estamos mortos em delitos e pecados, mas vivos para Deus. Aleluias. As boas novas são para serem partilhadas, conforme Atos 2, 37 a 47. É tudo isso sim, Deus quer te levar a águas profundas, ainda que você não consiga atravessá-las andando, com águas no tornozelo, com águas no joelho, com águas no lombo. Se prontifique, determine e tome a atitude de começar a nadar e atravessar esse ribeiro pelo poder do Espírito Santo, vendo o invisível e andando sobre o sobrenatural. E sendo levadas ao mar, estas águas sararão. Lembra-se de Naamã, o leproso, da mulher samaritana e de todos que tocaram na palavra da vida, bebendo desta água da vida que é Cristo, que sararam e recobraram vida. Efésios 2, versos 1, de 5 a 7. O Espírito Santo nos conduz a esta palavra inspirada e revelada, mostrando que tudo isto que foi escrito em Ezequiel 47 não foram simplesmente por um registro, mas para o nosso ensino, para o nosso crescimento, para o nosso conhecimento, não só numa aplicação espiritual, numa analogia, mas também num cumprimento profético que já se descortina para nós, já está explícito. Sim, e será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem esses dois ribeiros, viverá. O que quer dizer esses dois ribeiros? Está falando-nos do evangelho do reino e do evangelho da graça. O evangelho do reino na dispensação da lei e o evangelho da graça no período dispensacional da graça da igreja, que é o penúltimo período de tempo. Então nós temos tanto o evangelho do reino como o evangelho da graça, como águas que vivificam e purificam. O evangelho que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tem trazido vidas, cura, libertação para muitos milhares de pessoas. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem esses dois ribeiros viverá? Uma vez tendo um encontro real, pessoal, com Cristo Jesus, por meio do Evangelho, que é o poder de Deus, a sua vida não será mais a mesma. Nós seremos transformados, impactados. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Efésios 2, 17 a 22. Sim, e pela influência da minha e da sua vida, que foi transformada pelo poder do Evangelho e da ação e unção do Espírito Santo, muitas outras vidas poderão ser influenciadas e conduzidas a Cristo. Assim como André levou Pedro, assim como Filipe levou Natanael a Jesus, assim como pela influência de Lázaro ressuscitado, muitos iam por causa dele e criam em Jesus. E por nossa influência, por nosso testemunho, pela transformação de vida causada, impactada pelo Evangelho, muitas pessoas também sararão, se libertarão, curarão por meio dessas águas do Evangelho nas nossas vidas e do nome e da autoridade do nome de Jesus. Será também que os pescadores estarão junto dele, desde En-Gedi até em
Eclaim. Haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, falando do Mediterrâneo, em multidão excessiva. E nós temos em Atos 2:41, que uma das primeiras pregações da igreja do primeiro século, quase 3.000 se converteram. E depois, no capítulo 4, quase 5.000. Te farei pescadores de homens. E haverá muito peixe. E nós temos visto, na história do cristianismo, desde o primeiro século até aqui, quantas pessoas que foram arrebanhadas, que foram resgatadas, que foram salvas por meio do evangelho, dessas redes dos evangelistas que lançaram nas águas desse mar bravio, aonde muitas pessoas foram salvas e muitas ainda serão, por meio dos pregadores do evangelho do reino na grande tribulação, que voltarão e cumprirão as suas missões, a sua missão em cumprimento da palavra profética, porque as escrituras se cumprirão cabalmente. E o evangelho do reino será pregado a todas as gentes, e então virá o fim. E muitos de todas as tribos, povos, línguas e nações se converterão e adorarão o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que implantará o reino teocrático de Deus na terra. Desbaratará o governo dos gentios e aprisionará Satanás no poço do abismo, mandando a besta e o falso profeta para o lago de fogo, estabelecendo seu reino milenar de paz, justiça, prosperidade, universalidade de domínio e de conhecimento de Deus em toda a terra, como as águas cobrem o mar. Mas um detalhe da profecia de Ezequiel 47, no verso 11, é que os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão, serão deixados para sal, como um testemunho. Lembra da mulher de Ló, que transformou-se em sal? Exatamente nessa região do Mar Morto, aonde está soterrada a cidade de Sodoma e Gomorra e circunvizinhas, desde o tempo de Ló e de Abraão, quando aquelas cidades foram destruídas por fogo e enxofre, e hoje nós temos o Mar Morto, e que se transformará em um mar que produzirá vida, assim como o Mar da Galileia, mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão. Isso fala para mim sobre a natureza adâmica, sobre Amaleque, figura da carne. Haverá guerra contra Amaleque até o fim. Embora salvos, remidos, lavados, justificados, purificados, a nossa natureza adâmica ainda está enraizada em nós. Nós desejamos ser despidos para sermos revestidos do novo, do corpo incorruptível, imortal, o corpo da ressurreição de Jesus na sua total e plena semelhança. Mas essa natureza adâmica, ela não tem cura, ela não tem remédio. E ela ficará para trás no arrebatamento da igreja como uma roupa, como um trapo de imundícia, velho, jogado, ficado para trás. Lembra-se daquele Bartimeu? Quando ele diz, Jesus te chama, e ele vai ao encontro de Jesus, ele deixa sua capa para trás. Essa carcaça adâmica, pecaminosa, ela foi crucificada e condenada com Cristo na cruz do Calvário. E nós nos livraremos dela, como Paulo diz, quem me livrará do corpo dessa morte? Miserável homem que sou. Sim, natureza adâmica miserável, pecaminosa. Deus enxertou em nós, colocou em nós um novo homem, e é esse novo homem que herdará a glória eterna, porque carne e sangue não herda o céu. E por último, nós vemos nesse versículo 12 de Ezequiel 47, o que fala Apocalipse 22, verso 1, mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro.
E nós temos, e junto do ribeiro está escrito, a sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore que dá fruto. A árvore na Bíblia é figura de homens. Os homens hoje têm produzido maus frutos, mas na glória, na eternidade, estes homens transformados, eles produzirão frutos que alegrarão o coração de Deus e que prestarão a Ele a adoração que nenhum dos anjos jamais prestaram. À sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvores que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, saem do trono de Jesus. E o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Quando se fala da árvore da vida na Nova Jerusalém, que ficará flutuante sobre a Jerusalém terrestre no período milênio, e que só terão acesso à Nova Jerusalém os remidos do Senhor. As nações serão favorecidas, as sobreviventes da grande tribulação e as que forem crescendo, sendo geradas no período de 1000 anos do reinado de Cristo, elas serão favorecidas com as folhas da árvore da vida, que servirá de remédio, de saúde para as nações. Seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. É o que fala Jeremias 17, versos 7 e 8, e no Apocalipse 22, de 1 a 5. Oh, glórias, aleluias! Rapidamente, recordando a analogia de Ezequiel 47, de 1 a 12, nesse texto lido e compartilhado, e feita essa analogia e anunciado essa profecia que já está aí acontecendo diante dos nossos olhos, mostrando que Jesus está às portas para o arrebatamento e muito em breve ele estabelecerá o seu reino, o seu trono de glória. Já se vê hoje as poças, as lagoas de água doce nos contornos do Mar Morto, do lado de Israel, e já se vê também peixes, o mar já começando a reviver novamente. Quando nós vimos no texto de Ezequiel, casa ou templo, fala-nos de Jesus. As águas purificadoras representam a palavra de Deus. O Oriente é o nascente do sol, onde nasce ou renasce a vida. Águas que saem de baixo, saem da fonte, saem do trono de Cristo Jesus. Águas da banda direita nos reporta as feridas de Jesus. Do seu lado, onde foi ferido com a lança, saiu sangue e água. A porta do norte denota de onde vem o mal, mas o Senhor nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. O Senhor nos tirou do mal e nos trouxe para a bênção, para a vida em Cristo Senhor. Aquele homem fala-nos do Espírito Santo, que nos traz a lembrança e que nos guia a toda a verdade, anunciando as coisas futuras. Cordel de medir são os princípios, os estatutos, os mandamentos, as doutrinas, a palavra profética do nosso Deus, escrita nas Escrituras, a Bíblia. A água no tornozelo vem falar da conversão. A água no joelho fala da caminhada cristã. A água nos lombos fala dos nossos ministérios e do exercício dos dons e talentos, entrando no Santo dos Santos. E as margens do ribeiro nos fala da colheita dos frutos, nos fala da recompensa, dos galardões. E os 2 ribeiros, o evangelho do reino, pregado pelos judeus, apresentando Jesus como rei e salvador, e o evangelho da graça, pregado pela igreja, falando de Jesus, filho de Deus e salvador. As árvores, com os frutos e folhas, são salvos, com os seus dons e talentos, produzindo fruto do Espírito. Tudo isso e muito mais Deus tem para nos revelar. Que Deus te abençoe.
Que Deus te fortaleça, que Deus te revigore, fortalecendo a sua fé e esperança na volta de Jesus, te dando paz, saúde e santificação. Que Deus nos abençoe. Um grande abraço, fiquem na paz. Até a breve volta do Senhor Jesus. Glória a Deus.